Vamos iniciar então a atividade, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por tudo que tem nos proporcionado, o carinho que nos traz, a luz e as boas energias, para que a gente se sinta bem melhor, não é? Vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, não é? Momento gratificante. Vamos também levar o nosso agradecimento a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que está sempre junto de nós, nos auxiliando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre nos auxiliando, todos eles. Nossa gratidão e nosso amor a essa equipe médica maravilhosa. Muito bom. Nosso estudo de hoje é a lição 59 do Fonte Viva e tem como título Palavras da Vida Eterna. Então ela nos traz uma frase de Simão Pedro, que está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68. Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Emmanuel nos traz a seguinte reflexão sobre esta frase de Simão Pedro. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas. Palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas
e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Tá aí, muito bom, né? Lição maravilhosa, não é verdade? Ela, ela fala muito bem sobre todos os caminhos que nós temos que percorrer para que a gente possa trilhar o caminho da vida eterna, né? O caminho da vida eterna nada mais é que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o caminho para a nossa vida eterna, né? Isso envolve, isso envolve nós agirmos com amor e seguir a vontade de Deus, né? O que é a vontade de Deus? O que Ele quer conosco? Ele quer que nós, como cita na nossa lição lá embaixo, sejamos uma grande família, né? Sejamos todos unidos pelo amor. É o que ele diz lá embaixo. Então, nós temos que colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É aí que a gente aprende a trilhar o caminho da vida eterna, né? O amor de Deus e o amor ao próximo são fundamentais para essa nossa vida, né? E essa vida eterna é um conceito a ser entendido. O que é essa vida eterna? É o nosso caminho? É a nossa proximidade com o nosso Divino Mestre? Né? É uma prática a ser vivida. Nós precisamos viver este momento. Né? Amar ao próximo. Amar ao próximo. Como demonstrou a parábola do bom samaritano. Envolve compaixão, empatia, ação. Né? Isto é o exercício em benefício de quem precisa. Né? Então, essa parábola do bom samaritano é uma resposta direta. Né? É uma resposta direta. Quem é meu próximo? Meu próximo nada mais é aquele que precisa da minha ajuda, que precisa de mim, que clama por o amor, pelo carinho. Né? A palavra bom samaritano, a parábola do bom samaritano, a gente tem que fazer uma pequena reflexão sobre ela para a gente poder entender melhor esse caminho da vida eterna. Né? Essa parábola ela é da seguinte forma, né? Um homem foi assaltado e ferido, né? numa, numa estrada, lá naquelas estradas que tinham aquela... E aí passou por ele um sacerdote e um levita. Não tomaram nem conhecimento. Na sequência veio o samaritano. Samaritano que para eles lá era inimigo deles, dos judeus. Né? E aí ele ajudou o homem ferido, limpou as feridas, levando, instalou ele em uma estalagem, pagou a estadia dele lá e deixou o seguinte recado para o dono da estalagem: olha,
Vou voltar aqui para saber como ele está, se ele melhorou ou não. E se tiver alguma despesa extra, eu pagarei tudo. Né? E assim foi. Né? Então, vejam como esse samaritano se dedicou, ele nem conhecia esse homem que ali tinha se acidentado, né? Era um próximo dele, que precisava da ajuda. E não só ele praticou a ajuda, fazendo o primeiro socorros, como o levou para uma estalagem e recomendou que cuidassem dele, porque tudo que fosse preciso ali para ele, ele seria responsável. Né? Então, vejam, ele não viu somente a necessidade, mas se comprometeu a ajudar, porque fazia parte da índole dele a bondade, o amor ao próximo. Então, esta parábola do bom samaritano, ela nos ensina a ter a compaixão, o amor ao próximo. Ela está clara nos ensinando essa situação. Tá? Ajudar sem olhar a quem, sem interesse, sem querer nada em troca. Ajudar pelo prazer de poder levar o amor que ele tem em seu coração aos demais. Né? Então vejam que esta parábola nos exemplifica muito bem, né, essa situação de como ajudar o povo, os próximos, né? E também trilhar o nosso caminho da vida eterna, né? E nós, né, na visão, na visão espírita, né, ela é interpretada como um poderoso exemplo de caridade dentro do espiritismo. É um exemplo de extrema caridade, né? Caridade, compaixão e amor ao próximo. Esse é o grande entendimento que nós espíritas temos nessa lição dessa parábola, né? A importância da caridade não se limita a dádivas materiais. A gente sempre fala sobre isso, né? Que a caridade não é somente material. A caridade é o sentimento de amor que você pode ceder, que você pode levar, né? Através do sorriso, através de um abraço, né? Do aconchego. Então, vejam a profundidade que tem de exemplo nesta caridade, nesta parábola, né? do bom samaritano. Ele tinha o quê? O desejo de aliviar a dor daquele homem que estava ali, largado na estrada, não é? E o conseguiu e fez. Né? E ela nos leva à seguinte reflexão, né? A nossa responsabilidade diante do sofrimento alheio. Agir com empatia, ajudar os necessitados através dessas ações. Né? E o Espiritismo interpreta essa parábola um convite à nossa evolução espiritual. Através da prática, do entendimento dela, nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Né? E a praticar caridade, o amor ao próximo. É o grande meio para a gente progredir, para a gente se elevar. Nosso desenvolvimento moral e espiritual. Né? Então vejam que esta parábola é um grande exemplo para a nossa lição de hoje, que é palavras da vida eterna, que nós podemos praticar e viver. A parábola ensina também
que nós devemos nos colocar no lugar do outro. Poderia ser nós que estivéssemos ali, caído na estrada, não é verdade? Necessitando de receber amor, carinho, né? E agir com compaixão para que tudo se caminhe bem, né? Em resumo, né? O Espiritismo é parábola, a parábola é, é um guia prático, objetivo de ensinamento da caridade, do amor ao próximo, né? E aí a nossa evolução espiritual está incentivada através desses caminhos. E aí esta compaixão e essa bondade diante do sofrimento alheio, né? Então, vejam que essa lição de hoje nos traz o laço de amor que nos une a todos, através desta forma de levar ajuda aos nossos irmãos. É o nosso aperfeiçoamento, é a nossa evolução, através desse trabalho de amor ao próximo, né? Então, como diz na nossa lição, ela nos ensina a levantar os nossos olhos para o mais alto e para mais além. Temos que ir mais além de onde a nossa visão alcança, nos esforçar em fazer mais, melhor, né? E como ele fecha a nossa lição lá embaixo, né? Que nós podemos ter essa luz divina da existência para o bem, que pode penetrar os nossos corações através de um amigo, de uma carta, de uma página, de um livro, mas no fundo, palavras e auxílios que vêm e procedem sempre de Jesus. Porque sabemos que nada é por acaso. Tudo que se passa conosco existe um fundamento, existe um objetivo, não é? De aprendermos. Precisamos prestar atenção nesses detalhes. Esses detalhes que nos trazem esta felicidade interior e essa paz, né? Então, não se retenha, né? E não se esqueça dessas palavras que tanto valorizam o nosso espírito, a experiência nossa no cada dia, nos nossos momentos, né? Então, pensem nisso. As coisas acontecem sempre por um motivo, por algum objetivo. E precisamos tirar proveito de todas as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Então, é nas horas difíceis que nós vamos levantar, crescer e evoluir com as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Muito bem, pessoal. Está aí o nosso estudo da vida eterna, né? O caminho que nos leva a ter esse desfrute, né? De estar mais próximos do nosso Mestre Jesus. Muito bem. Gostaria agora de conhecer o que vocês tiraram de proveito aí na lição. Fiquem à vontade, o microfone agora é de vocês. Podem trazer a palavra. Experiências, né? Né, Guimar? Sim, Sérgio. Eu
prestando bem atenção em tudo que você falou, me ocorreu que, para que a gente consiga utilizar, todos nós temos uma palavra para levar para alguém, as palavras da vida eterna. A nossa grande lição é como utilizá-las em que momento. Nós temos que ter dentro do coração a vontade de ajudar o próximo, a empatia pelo próximo. Se a gente não ter a arte de aprender a utilizá-las, nós podemos falar com o próximo num tom de repreensão, num tom de chamar a atenção, que aí passa a não ser muito bem recebida do outro lado. O exemplo é a dificuldade que nós temos com isso dentro da nossa própria casa, com os nossos mesmos, né? Sempre acaba tendo a tendência de chegar de uma forma mal interpretada e jamais pensando, puxa, ele está me falando isso porque ele quer meu bem. Então, a nossa arte como espírita é saber o momento certo, a hora certa de falar e como falar, né? Porque todos nós temos uma palavra para passar, para ajudar. Se nós tivermos a vontade e empatia, vai facilitar muito o caminho. Mas nós temos que ser articulosos, temos que tomar cuidado, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, que é a inteligência, né? Não podemos ir falando simplesmente, porque com certeza nós vamos desperdiçar uma grande oportunidade de fazer alguma coisa para alguém. Era isso aí. Valeu, Sérgio, obrigado. É verdade, nós temos que ser psicólogos, né? Saber como colocar a palavra. Esse é um grande passo também no nosso caminho, né? Saber levar a ajuda, né? É isso aí, muito bom. Quem mais quer falar? Pessoal, fiquem à vontade. Podem até contar algum fato que vocês já passaram, para Wagner, enriquecer aí. Ô, Vitório, pode falar. fazer uma pequena participação. Aí, no caso bom samaritano, eu vejo assim da seguinte maneira: seria assim aquele, nos dias de hoje, aquele camarada que seria assim considerado boa praça, não tem aquele, fulano, tal, aquele cara lá era boa praça, né? Seria assim uma pessoa que se dá bem no relacionamento com as pessoas, entendeu? Uma pessoa que, sim, sempre é estimada, independente da religião que ele seja, né? Por exemplo, eu posso citar o exemplo, eu tinha uma tia minha, que ela era católica, né? Ela faleceu. Então, era uma pessoa que ela extrapolava a caridade, que ela era realmente praticava, porque eu falo, não importa a religião, a gente espírita, caridade e tal. Então, o importante é ter caridade, né? Então, por exemplo, uma vez nós estávamos lá visitando uma tia minha lá no Manuel de Abreu, estava internada num quarto, tinha mais ou menos umas 6 pessoas, era idoso, né? Ela ficava descansando, repousando, né, e tal. Então, ela ia lá, a gente ia todos lá na hora da visita, né? Que era uma pessoa muito querida, era uma avó, né? E, então, ela era desse tipo. Aí, de repente, assim, eu percebi, eu vi isso. Então, ela era da pessoa do tipo que ela viu uma senhora quieta das camas, assim, com uma cara triste, ele foi lá e falou, o que a senhora está tão triste? Ela falou, não, sabe o que é, dona? Minha tia era mais moça, ela falou, viu, moça? É que eu vou ter alta amanhã à tarde e minha roupa aqui está toda suja. E eu vim para cá sozinha, porque o meu marido também estava doente, ele ia lá, veio de uma cidade da região, né? Tinha um saco de roupa do lado da cama dela, né? Isso aí faz mais ou menos 25 anos, né? Então, essa minha tia foi lá, passou. Eu notei que ela pegou aquilo ali, estava já na hora de ir embora, e saiu, e ficava aquilo lá. Eu fui atrás dela e falei, tia, a senhora pegou aquele saco da mulher, o que tem? Eu falei, é a roupa dela. Levou para casa dela, não mandou para a lavadeira, nada. Levou para casa dela, lavou a roupa, passou a roupa. No dia seguinte, era 3 horas da tarde, ele foi lá e entregou a roupa da mulher.
sem saber o nome, nunca mais viu, não contou para ninguém, certo? E eu fiquei sabendo disso, depois contei para minha mãe e tal, não sei o quê, né? Então, aí seria assim, por exemplo, pessoas que seriam a boa samaritana, né? Entendeu? São pessoas do bem que está cheio nesse mundo, apesar que a gente olha e acha que o mundo está muito louco, está meio perdidão, a gente procura querer fazer as coisas da maneira certa e não encontra resposta, né? Só vê assim, né? Inclusive, acho que as pessoas têm gratidão, começam a achar que é isso, aquilo. Na realidade, não é. Na realidade, a gente tem que ver que tem muita gente do bem ainda por aí. Tem bastante também. A que você menos espera, você encontra pessoas que você nunca viu, nunca conheceu. Eu tenho prática de me relacionar com pessoas. Eu frequento bastante lugares, assim, pessoas que eu nunca vi, depois a gente passa a conhecer. Então, a gente acaba ficando gratificado em entrar na energia no meio das pessoas, né? O que a pessoa não pode é se isolar, né? Aí parece que a pessoa pode achar que está em paz, mas na realidade ela acaba se enfraquecendo, né? Ao passo que ela está vendo como é que está a vida de todos os semelhantes dela, ela começa a sentir que o que ela tem praticamente não é nada, né? Entendeu? Então seria isso aí, assim, o caminho da a gente ter a luz de Deus, agradecer de a gente ter a luz de Deus, que a gente pode se sentir útil em pequenas coisas e se sentir, ter uma gratidão dentro da gente por ter condição de poder estender a mão para alguém, né? Por menor que seja a ajuda, a gente. O que não pode é ficar quieto num canto parado e, né, vamos dizer assim, não fazer nada, né? Seria isso, né? A participação simples aí. Os complementos, assim, né? Obrigado aí por vocês terem me ouvido, viu? Muito obrigado. Valeu, Vitório. Muito obrigado. Obrigado pela participação. É muito importante essas participações que agrega bastante coisa assim nova para a gente também, né? É muito bom. E uma das coisas que a gente tem que acrescentar nessa parábola do bom samaritano, né? É que o samaritano, ele não era uma pessoa amiga dos judeus, ele era um inimigo, né? Mas só que ele tinha uma conduta, essa conduta dele de bondade, não é verdade? E, e o que a parábola nos ensina também é que nós não devemos colocar diferenças religiosas ou culturais, né? A ajuda nós temos que levar a quem quer que seja. Não importa se é um evangélico, se é um umbandista, ou seja lá o que for. Nós temos é que levar a caridade, o amor que nós podemos dar, né? E essa é o exemplo também que o bom samaritano nos deixa aí, né? Tá bom? Muito bem. Quem mais quer falar? Wagner, Sim, eu vou falar assim mais ou menos o que eu entendi, né? Que as palavras da nossa boca tanto faz o bem, também como pode fazer o mal para as pessoas. Eu dou um exemplo na minha casa, assim, ó, às vezes as pessoas têm, às vezes eu vou sair para ir na casa de uma irmã. E se eu sei que ela é uma pessoa difícil, eu já chego, eu falo que eu costumo já vir preparada, para não brigar e para a gente se melhorar. Então, antes dela vir com que as palavras ofendem, né? Aí a gente entra como diz a turma mais jovem, a gente entra na vibe delas e fica nervosa. Aprendi e eu comento com a outra minha irmã, falo, faça sempre isso. Já chega falando, oi, tá tudo bem? Antes quebra a barreira da pessoa de chegar e falar, ai, o mundo tá não sei o quê. Não, calma. Oi, como você tá? Tá tudo bem? Você tá...
a família começa a mudar a conversa. A gente tem que trazer a pessoa para... Eu aprendi, eu estou com 1 ano, mais ou menos, que a minha vida é uma paz, porque a gente entrava na da minha irmã, que era muito nervosa, mas ela tem muitos problemas. Aí a gente sabe que já complica, né? Mas eu falo para outra, falo, não, seja esperta, já chega alegre falando para ela, não dá tempo para ela falar coisas ruins. Porque a palavra, se a gente entra nessa, a gente ofende também. Aí fica uma barreira muito difícil para depois para quebrar. Então a gente tem que ser inteligente. Na rua é a mesma coisa. Se uma pessoa está brava, já passa dando uma raspeira, oh, boa, desculpa, a gente tenta ser leve para as pessoas também abaixar a guarda, porque não está difícil o mundo de hoje. Ou não está fácil o mundo de hoje, está complicado. Todo mundo quer brigar mais do que ajudar um ou outro. Eu acho que essa é mais ou menos por aí que eu entendi dessas palavras do livro. Obrigada. Obrigado, Geni. Mas é isso mesmo. No momento que nós vamos levar uma ajuda, a gente tem que se preparar, né? E aí eu vou te dar uma dica, né? Vamos dizer que você vai lá fazer essa visita para a irmã e ela gosta de bolo de laranja. Ela ama bolo de laranja. Faz um bolo de laranja e leva para ela. Você quebra todo o clima, não é? Que ela vai te dar um abraço, com certeza. Vou Não te é? contar um negócio, ela tem muita diabetes, é totalmente descontrolada, nada de bolo, nada de coisa ali, mas só que quando você vê, por exemplo, um dia eu cheguei lá, estava com um pedaço enorme de bolo, de morte, falei, você tá... de bolo não, de doce, porque o vizinho lá que trabalha com ela vende doce. Ah, pensa que porque se eu entrasse na discussão dela, eu falei, porque ela já chegou falando assim para mim, eu como mesmo, tipo assim, se defendendo. Ah, tudo bem. Você tem sua idade, você sabe o que você quer da sua vida, seja feliz. Pronto, acabou, não teve discussão. É a melhor coisa. Exatamente, é isso mesmo, né? Não revidar. Não adianta a gente revidar, porque o clima cresce, na verdade. Aí a coisa fica volumosa, né? Mas é isso aí. Mas eu gostei dessa dica que você deu, que você se prepara para ir, né? Muito bom. Quem mais quer falar? Muito bem, pessoal. Assunto tranquilo? Pode, pode falar, Sérgio. Só uma historinha, que talvez pouca gente sabe, mas vocês conhecem de quem eu vou falar, do Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, que jogou muito tempo no Japão, bastante tempo fora do Brasil, e ele tem a cidade dele em Porto Alegre. Quando ele voltou do Japão, ele voltou e jogou no time que ele começou a se projetar, e fez um contrato lá de dinheiro, tal, se ele saísse, recebiam R$ 500 mil. E ele resolveu sair e, para surpresa de todo mundo, ele chamou as instituições de caridade da cidade e ele resolveu porque eles trabalham, e está, graças a Deus, muito bem financeiramente. E ele foi criticado na época, tal. Uma das pessoas, uma das instituições que lhe ajudou em dinheiro, fez a seguinte pergunta para ele: você já entregou comida para as pessoas necessitadas? Você já sentiu o gostinho? Eu falei, mas não é o gostinho da sopa. O gostinho de entregar a comida, de ver a pessoa comer aquilo que você está distribuindo. Então, eu convido você a ir um dia comigo. E ele tocou a parada. Hoje, há mais de 10 anos, ele equipou uma van e na cidade dele, cada final de semana, eles entregam à tarde o sopão em cada bairro. É anunciado com antecedência. Ele foi convidado a voltar para o Japão, ser técnico da consultoria. Ele foi convidado a assumir outros times no Brasil. Ele falou assim, mas eu não vou deixar esse trabalho por dinheiro nenhum. Me esquecem que eu joguei bola. Eu quero ficar aqui
e fazer esse trabalho. E ele está há mais de 10 anos seguindo isso. Você vê que ele sumiu do futebol, desapareceu, porque ele faz esse trabalho. E quando ele sentiu um gostinho, ele fala assim, olha, entrou na veia, não tem mais como tirar, ficou, e a esposa dele ajuda, o filho ajuda, e ele montou uma equipe enorme para ajudar na retaguarda. Então, é um trabalho muito legal, muito interessante, mas o ponto-chave foi ele falou o seguinte, eu não sei a religião deles, mas nós vamos ler um trecho da Bíblia para poder agradecer a comida. E depois que ele lê o trecho da Bíblia, e eles agradecem, cada um faz um sinal na cruz, um de um da mão, não importa. Aí eles começam a distribuir a comida. Mas é agradecer pela comida. Então, isso aí achei assim, muito interessante, essa passagem da vida dele. E que Deus ilumine ele, que ele continue nesse caminho aí. Mas eu só queria contar por curiosidade para todos nós aqui. Muito bom. Veja que ele conseguiu se identificar através dessa ajuda, né? Ele se realiza prestando essa ajuda, né, aos irmãos, aos moradores de rua, naturalmente deve ser, né? Então, veja que ele não quer outra situação, porque ele é feliz fazendo isso. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Alguém mais quer falar? Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus por estes ensinamentos que nos trouxe hoje, estas orientações de como conduzir o nosso caminho para a vida eterna. Vamos pedir a Ele, neste momento, que abençoe e ilumine a todos os irmãos com os nomes colocados no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, que nós possamos receber também essa luz e estes bons fluidos para que a gente se fortaleça e adquira a nossa condição espiritual maravilhosa, saudável, né? E este ensinamento de hoje, que tantos benefícios nos trouxe, a abrir os nossos olhos, saber que os momentos que nós passamos são todos ensinamentos. Precisamos refletir sobre eles, porque é ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos traz. Que Ele abençoe e ilumine a todos. Que a luz divina esteja sobre cada um de nós e cada um dos enfermos com os nomes no grupo, necessitando de amor, de carinho e fortalecimento para que sejam curados. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações, fortalecendo a todos e abençoando cada um deles, para que sejam saudáveis e felizes. Jesus, querido Mestre, agradecendo esse momento, nós vamos dirigir a prece de Cáritas, prece maravilhosa que demonstra um poder enorme sobre todos nós. Prece que é uma maravilha. E hoje essa prece de Cáritas será ministrada pela Suelizinha. Suelizinha, você tem a palavra. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai
Uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Que possamos ter uma noite de repouso reconfortante, para que a gente seja fortalecido, que possamos ter uma semana maravilhosa. Que assim seja. Que Jesus esteja conosco. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.